Na cabeça de quem o André vale mais do que 17 milhões? Com base em que as pessoas acham isso? Nesse vídeo vamos ver Mauro César comparando Corinthians com Palmeiras, Flamengo, falando que na cabeça de quem o André vale tudo isso de dinheiro, falando do Dorival, falando muitas coisas. Bora ver o vídeo. O Dorival era contra a venda. Aí o Marcelo Paz, que é o diretor contratado, explica o porquê da venda. Aí o presidente resolve que não vende. Não é esse o roteiro? Exatamente. Estou errado? Na hora então, H, o que está acontecendo? O Marcelo Paz está sendo apoiado ou está sendo desautorizado? Eu entendo que ele está sendo desautorizado. Se amanhã ele pegar e pedir o boné, ele está errado? Acho que não, né? Ou seja, não adianta nada contratar. Pode ser antes foi o outro lá do Flamengo lá que trouxeram lá achando que ia resolver tudo, Fred Luz. Até alguns colegas venderam a falsa versão de que ele era arquiteto da recuperação do Flamengo, que é a falácia. Não adiantou nada, foi embora. Aí trouxeram o Marcelo, não, esse cara pegou o Fortaleza, terceira divisão e tal, puseram, é um cara sério, tá lá e tal, fazendo lá o trabalho dele, beleza. Aí ele explica por quê. Aí o Corinthians não vende o jogador. Na cabeça de quem o André vale mais do que 17 milhões? Com base em que as pessoas acham isso? Eu queria entender. Que avaliação é essa? Quem fez essa avaliação? O achismo? Eu acho que vale 30. E outra coisa, se ele fosse do Palmeiras, ele valeria mais. Porque o Palmeiras faria o quê? Olha, não vou vender. Eu não preciso desse dinheiro agora, não vendo. Não vou vender. E aí o Milan, se estiver interessado, fala, então eu te dou 20, 21, 23, 25, sei lá, negocia. O Corinthians não está nessas condições. Então ele precisa fazer grana, não tem jeito. Tem um percentual pequeno. Isso vem lá de trás, de outros negócios, de outros acordos, de outros jogadores. Já houve caso do Corinthians ter renovar, aí cede parte dos direitos do jogador. Aí depois que vem a proposta, ele tem uma fatia menor. O caso do Yuri Alberto. Pois é, então é o modus operandi já de muito tempo. Então está pagando pelas suas próprias decisões. Né? É muito parecido com o que aconteceu quando o Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense para o Betis. A torcida do Fluminense ficou furiosa. 9 milhões de euros. Barato, barato. Se ele fosse do Flamengo, não sairia por 9. Porque o Flamengo, exemplo do Palmeiras, poderia dizer para o time espanhol, por 9 eu não vendo. Eu quero 30. Eu fechava em 20, 21, 18, 19, sei lá. Um valor maior. O Corinthians não tem condições de esticar a corda. É só isso. Agora, eu acho impressionante como um técnico, como o caso do Dorival, ele não é o único, assume, assim, ele vai trabalhar numa empresa que está em crise. E ele age como se a empresa nadasse em dinheiro. Não, porque o projeto... Meu irmão, o clube está quebrado, irmão. Alguém tem que chegar e falar assim, olha, essa sua entrevista é uma coisa sem pé nem cabeça. Mas o presidente está desautorizando o dirigente, porque numa sala fechada, o Marcelo poderia falar, Dorival, você sabe a situação do clube? Você leu o noticiário? Você chegou aqui antes de mim, você quando assinou o contrato, você achou que estava indo para onde? Não estava indo para o Palmeiras, estava indo para o Corinthians, cara. O Corinthians tem uma dívida de 2 bilhões em caquerada, um clube todo endividado, a gente está tentando resolver, e esse jogador é um jogador que outro dia estava aí, encostado, vindo da base. Agora, por que ele vale mais? Com base em quê? Repito, quantos jogos de Libertadores jogou? Quantos jogos de Brasileiro jogou? Quantas partidas grandes ele jogou? Ele é um jogador promissor. Promissor, ponto. Então não dá para ter certeza nenhuma de que ele vai valer mais. Pode ser que valha mais no futuro, mas o Corinthians não tem esse tempo a perder e não tem essa condição. Agora, acho incrível a cara de pau de um técnico de falar como se... Ele ganhou o Alan. Não, porque eu estou perdendo o jogador. Ele ganhou o volante, porra. Não ganhou o volante? Ganhou. Chegou o volante, aliás, mais experiente que ele, que já foi campeão brasileiro, que já foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro de novo. Ele estava no elenco do Flamengo. No hora que ele participou. Ele ganhou um jogador mais rodado, da posição. Aí ele diz que está perdendo o jogador, que o projeto do Corinthians tem que ser o quê? Sobreviver e tentar minimizar os seus problemas. E quando você tem a chance de vender um jogador por uma quantia significativa, mesmo que você não tenha todo o dinheiro para você, é uma chance de você tapar alguns buracos financeiros. Então é impressionante o descolamento da realidade, isso que me chama a atenção. Como se os técnicos tivessem o direito de falar sem participar daquilo. Você participa disso aí, cara. Você assinou um contrato com o clube está em dificuldade. Você sabia onde estava se metendo, a não ser que o sujeito seja tão alienado que não sabe do que está acontecendo. Não cola uma desculpa dessa. É muito conveniente, sabe? Muito conveniente. É impressionante o tanto que eles gostam de comparar o Corinthians com o Palmeiras e Flamengo, né? O Corinthians pode nem ter jogado na rodada. Pode o assunto não ter a ver com o Corinthians, que eles dão um jeito de enfiar o Corinthians no meio. Na onde o André vale 17 milhões de euros, gente? Por que no Palmeiras valeria mais? Não tem nada a ver isso, gente. O jogador vale o que o outro clube quer pagar e pronto. Se o Corinthians falar não vou vender, não vou vender. É errado o Dorival falar não quero vender jogador sabendo da situação do clube? É errado. Ter briga entre o dirigente de futebol e o treinador. Mas o comentarista falar que o jogador não vale aquilo porque não tá no Palmeiras nem no Flamengo, aí é mais errado ainda. O Corinthians é grande por si só, no tanto que o Corinthians é sempre pauta, mesmo não nem tendo jogado.
Corinthians é sempre pauta, pode prestar atenção. Ah, não tem. O Corinthians não jogou, não tem nada pra falar do Corinthians, jogou qualquer outro time. Vamos enfiar o Corinthians no meio, porque o Corinthians do que dá? A audiência. Corinthians movimenta o Brasil, essa é a realidade. E ontem, no jogo do Palmeiras, fugindo um pouquinho do assunto, o São Paulo foi prejudicado e pronto. Mas que o André vale 35 milhões de euros, isso aí não me sai da cabeça. Se não valer mais, hein? Se não valer mais, se o Corinthians bater o pé, falar que não vai vender, só vende no meio do ano, ele vai ser valorizado. Porque ele vai continuar jogando bem. Ele tem a passada larga, ele é aqueles volante que ataca a área. Ele só não fez o gol contra o Novo Horizontino porque o goleiro fez uma defesa no chão, rasteira. Eu adoro jogador que chuta rasteiro. A maioria do jogador quer meter força na bola, a bola sobe. Chuta rasteiro que é muito difícil pro goleiro pegar. Cara, o que vocês acham disso tudo, dessa polêmica? Corinthians sempre ser pauta. Escreve aqui nos comentários pra mim. Se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e até a próxima.